Já imaginou viver um amor tão intenso e inesperado que desafia todas as normas? Essa é a história de Clara, uma mulher de 47 anos, que numa noite mágica, viu sua vida virar de cabeça para baixo após um encontro inusitado com seu filho de 20 anos. Prepare-se para mergulhar em uma trama de emoções, segredos e dilemas, enquanto acompanhamos Clara e Pedro enfrentando o que realmente significa amar além das convenções. Fique conosco para entender como essa conexão única pode redefinir tudo o que sabemos sobre amor e família. Clara sempre foi uma mulher cheia de vida, cheia de sonhos, mesmo após anos de casamentos e separações. Numa noite tranquila, enquanto navegava em suas memórias à beira da lareira, refletia sobre os amores que teve ao longo dos anos. Seus filhos, já adultos, estavam seguindo suas vidas, mas ela sentia um vazio no coração. Foi então que, ao olhar pela janela e observar a lua cheia, uma ideia astrou: como seria reviver as emoções da juventude em meio ao isolamento de sua casa? Clara decidiu que precisava se permitir viver algo inesperado. Assim, a história começou numa noite calorosa, quando teve a coragem de se abrir a um amor que, até então, não ousara explorar. A presença de seu filho, Pedro, iluminou aquela noite como nunca antes. Ele apenas tinha 20 anos, mas carregava dentro de si um charme e uma sensibilidade que a atraíam cada vez mais. O destino tinha outros planos para os dois. Clara lembrou-se da primeira vez que Pedro a olhou com aquele brilho nos olhos, como se estivesse vendo não apenas sua mãe, mas uma mulher. Embora a linha entre mãe e amante fosse delicada, ela sentiu algo diferente naquela noite. Era uma eletricidade no ar que a deixava nervosa e animada ao mesmo tempo. Enquanto conversavam, seus olhares se cruzavam, e o tempo parecia parar. Clara recordou de momentos da infância de Pedro, mas agora algo novo se instaurava entre eles, uma tensão palpável que tornava tudo mais excitante. A música suave ao fundo criava uma atmosfera sedutora e os dois acabaram se aproximando ainda mais. No entanto, Clara sentia o peso de sua consciência. Ela sempre fora uma mãe protetora, mas agora se via em um território desconhecido. A curiosidade superava a preocupação e, em um momento ingênuo, ela tocou a mão dele. Aquele gesto simples levou a uma troca de olhares que dizia mais do que 1000 palavras. O clima da noite esquentava, e Clara parecia se perder em cada instante. As conversas que antes eram triviais agora se tornaram profundas, e, ao compartilhar segredos e sonhos, eles deram vida a um novo tipo de relacionamento. Olhando nos olhos de Pedro, Clara se sentiu jovem de novo. Ela percebeu que as barreiras entre eles estavam se desvanecendo. Pedro falava sobre suas ambições e desejos, e Clara se via seduzida pela forma como ele a escutava, como se cada palavra sua fosse a mais importante. Ao final da noite, Clara estava tão envolvida que se esqueceu de tudo, até mesmo de sua posição como mãe. O calor de seus corpos próximos fazia o mundo exterior desaparecer. Com uma coragem inesperada, Clara sussurrou que nunca havia sentido algo tão intenso antes. Pedro sorriu, e, sem dizer uma palavra, se aproximou ainda mais, fazendo com que o coração dela disparasse. Aquela noite chegava ao seu ápice, e Clara sabia que estava prestes a cruzar uma linha que, até então, considerava proibida. Quando Clara e Pedro se deixaram levar por aquele momento explosivo, o mundo ao redor parecia ter deixado de existir. Os limites que outrora trincheiram entre eles se dissolveram em sussurros e toques suaves. Clara se permitiu sentir, sem julgar, enquanto Pedro a olhava como se ela fosse a única mulher do universo. A paixão da juventude se encontrava com a sabedoria da maturidade, criando uma química insurrecta e única. A noite avançava, e as estrelas pareciam aprovar aquela conexão. Porém, uma vozinha na cabeça de Clara alertava dos impactos que poderiam se seguir. Na manhã seguinte, o que aconteceria? Seria apenas um momento passageiro, ou o início de algo que mudaria suas vidas para sempre? Enquanto se entregavam a esse amor improvável, Clara decidiu que aquele seria um momento que guardaria para sempre em seu coração, um misto de amor, medo e liberdade que só a vida poderia oferecer, mesmo nos contornos mais inusitados. Na manhã seguinte, Clara acordou com a luz suave do sol entrando pela janela.
O coração dela ainda pulsava com lembranças da noite anterior, a mistura de medo e euforia a envolvia como um cobertor quente. Ao olhar ao redor, a primeira coisa que veio à mente foi a sensação do toque de Pedro e a conexão que desenvolveram. A princípio, ela hesitou. O que isso significava para ela e para eles? Era apenas uma fase passageira ou algo mais profundo? A incerteza a fez levantar da cama com cautela, sua mente fervilhando de perguntas. Enquanto caminhava pela casa, os ecos da nova dinâmica entre mãe e filho a perseguiam. Clara decidiu que, antes de tudo, precisava encontrar Pedro para entender o que aconteceu, com o desejo de que ele também tivesse sentido aquele mesmo encantamento. Afinal, a relação entre eles havia mudado, e não poderia simplesmente voltar ao normal após uma experiência tão intensa. O café da manhã foi uma dança tímida entre sorrisos nervosos e olhares esquivos, como se ambos estivessem cientes do que se passava, mas relutantes em mencionar. Clara tentava agir naturalmente, mas cada palavra parecia pesar. Pedro, por sua vez, estava mais calado do que o normal. A tensão estava ali, invisível, como um fio que os conectava e separava ao mesmo tempo. Era hora de dar o próximo passo. Após um café da manhã em que cada um evitou tocar no assunto da noite passada, Clara decidiu que precisava ter uma conversa franca com Pedro. O espaço da casa parecia pequeno, e as paredes estavam cheias de lembranças, mas agora tudo parecia diferente. Encontrou uma oportunidade quando Pedro se acomodou no sofá com um livro, parecendo se perder nas páginas. Clara se sentou ao lado dele, a hesitação a aprendendo antes que pudesse falar. Pedro, precisamos conversar sobre a noite passada, ela começou, sua voz um pouco tremida. Ele olhou para ela, os olhos expressando uma mistura de compreensão e ansiedade. A conversa fluiu, e, para a surpresa de Clara, Pedro não parecia chateado. Eu não sei o que foi aquilo, mãe, mas foi especial, ele respondeu com um brilho nos olhos. Essa declaração a fez sentir-se aliviada, mas ao mesmo tempo intensificou seus medos. Como eles poderiam navegar em um relacionamento tão complexo? Cada palavra que trocavam parecia pregar uma nova verdade entre eles, e Clara percebeu que não estava sozinha em suas dúvidas. Juntos, começaram a explorar o que aquela nova realidade poderia significar, e o diálogo virou uma verdadeira dança de sentimentos. Agora somos mais do que mãe e filho, somos cúmplices em um segredo, pensou Clara. O que fazer com essa nova dinâmica era a questão que pairava no ar, desafiando-os a descobrir um novo significado em sua conexão. Ao longo das semanas seguintes, Clara e Pedro tentaram se adaptar à nova realidade que haviam criado. A relação entre eles tornou-se mais profunda, mas também mais complicada. Clara se sentia emocionalmente perdida, tentando equilibrar seu papel como mãe com os novos sentimentos que emergiam diariamente. Ele era jovem e cheio de vida, enquanto ela se via em um mar de experiências passadas. Contudo, a conexão que compartilhavam tornava as coisas mais interligadas e menos simples. Os encontros se tornaram frequentes, e cada um deles trazia à tona novas emoções. A atração era palpável, mas o sentimento de culpa algumas vezes assombrava Clara. Era difícil ignorar o que estavam vivendo, como se tivessem criado um universo particular onde somente eles existiam. Mas ao mesmo tempo, havia a expectativa de como o mundo exterior reagiria a isso. Clara decidiu buscar um pouco de apoio das amigas, principalmente aquelas que a conheciam bem. Uma delas, Ana, era uma confidente de longa data. Durante um café, Clara encontrou coragem para desabafar e contar sobre Pedro, seu filho, e o que estava acontecendo. A resposta de Ana foi compreensiva, mas também cheia de interrogações. Você já pensou nas consequências disso? Não será fácil, ela alertou, fazendo Clara refletir sobre tudo. A conversa ajudou a ver a situação com outros olhos, lembrando que o amor pode ter muitas formas, mas também exige uma enorme responsabilidade. Clara voltou para casa mais confusa do que nunca. O que deveria ser um momento de liberdade estava começando a parecer um fardo. A intensidade da nova relação com Pedro era deslumbrante, mas o peso da realidade fez com que ela se perguntasse se eram apenas dois corações ansiosos por amor ou algo que poderia se transformar em uma grande confusão emocional.
Quando chegou em casa, encontrou Pedro esperando por ela na sala. O olhar dele iluminava o ambiente, mas também trazia uma nova inquietação. Clara decidiu que a sinceridade era o melhor caminho. Precisamos ser claros um com o outro sobre o que queremos, Pedro, começou ela, sentindo um nó na garganta. Pedro assentiu, como se tivesse antecipado a conversa. Eu gosto de você, mãe. Não posso negar. Mas entendo que isso é complicado, ele disse, com um tom de voz que misturava maturidade e juventude. A tensão estava no ar enquanto Clara refletia sobre o significado da declaração dele. Entre lágrimas e risos, eles começaram a traçar um plano para navegarem por esse novo território. O compromisso que assumiram inicialmente se tornava mais do que um segredo, era um pacto de compreensão mútua. Mesmo cercados pela incerteza, ambos decidiram que a união de seus corações deveria ser respeitada, sem pressas e sem rótulos. Afinal, a vida é feita de escolhas, e essa era a deles. A manhã seguinte chegou silenciosa, e Clara despertou com uma sensação estranha no peito. O sol filtrava-se pelas cortinas, iluminando o quarto, mas a luz não conseguia dissipar a confusão em sua mente. Ela se lembrava da noite anterior com clareza, como se cada segundo estivesse gravado em sua memória. Enquanto olhava para o teto, pensava em Pedro e no que tinha acontecido entre eles. O que seria daquela conexão inesperada? Clara sentiu um misto de ansiedade e excitação, um impulso forte de reviver aqueles momentos, mas, ao mesmo tempo, uma onda de culpa a invadia. Ela se sentou na cama, sentindo o coração acelerar, à medida que lembranças da noite passada surgiam como flashes. A intensidade do olhar dele, a forma como a sua mão tocou a dela, tudo ainda estava fresco, mas a realidade açoitava como um vento frio. Como uma mãe, Clara sabia que deveria reter esse fragmento de amor, mas a força do desejo a fez questionar tudo. O sol continuava a brilhar, porém o dia à frente prometia reunir novas lembranças e desafios. Era hora de decidir como iria navegar por essa nova dinâmica entre mãe e filho. Depois de um banho quente, Clara vestiu uma blusa leve e desconfortáveis, tentando se sentir normal em meio ao turbilhão emocional. Ela passou pela cozinha, pensando em preparar um café da manhã especial para Pedro. Enquanto o cheiro do café fresco se espalhava pelo ar, suas mãos tremiam de expectativa e nervosismo. Clara se viu imaginando como seria a interação entre eles naquela manhã. Seriam capazes de falar sobre o que aconteceu? Conseguiriam encarar um ao outro sem que um constrangimento pairasse sobre eles? Aos poucos, a cozinha se encheu de luz e promessas. Quando Pedro apareceu, devidamente acordado e lhe lançando um sorriso, o coração de Clara disparou novamente. Havia algo na maneira que ele a olhava que a deixava intrigada e ao mesmo tempo aliviada. Bom dia, mãe. Disse ele, enquanto sua expressão transparecia uma leveza, como se nada estivesse diferente. Clara derreteu diante daquela saudação, ainda sem saber como seria a conversa que se seguiria. Serviu o café e alguns pães, tentando manter o clima descontraído. Porém, a tensão estava lá, como uma corda esticada, prestes a se romper a qualquer momento. Pedro finalmente quebrou o gelo, perguntando sobre os planos do dia. Clara sabia que seria apenas uma questão de tempo antes que o tema da noite anterior surgisse, e a pressão tornava-se insuportável. Ela respirou fundo, preparando-se para abordar o assunto mais delicado da sua vida. Após o café da manhã, Pedro e Clara sentaram-se na sala, rodeados por memórias e objetos familiares. O silêncio ameaçava se tornar desconfortável, mas Pedro foi o primeiro a encarar a situação. Mãe, sobre ontem à noite, começou, a voz baixa, mas firme. Clara sentiu um arrepio percorrer suas costas, enquanto o momento de verdade se aproximava. O que ela diria? Como era certo ou mesmo ético lidar com aquilo? Mas algo dentro dela queria ouvir o que ele tinha a dizer. Foi intenso, não foi? Pedro continuou, ousando olhar nos olhos dela. Clara, surpreendentemente, encontrou coragem nas profundezas de seu ser. Sim, foi. Eu não esperava por isso. A conversa fluiu, e o entendimento mútuo se consolidou, apesar da fragilidade da situação.
Eles falaram sobre a confusão, sobre a presença de sentimentos que não conseguiam explicar, e a paixão que pulsava entre eles. Clara viu em Pedro uma determinação própria e uma sabedoria que surpreendia a mulher que sempre o protegeu. Embora o amor fosse um território desconhecido, ela percebeu que estavam abrindo um novo capítulo em suas vidas. Com cada palavra, a tensão foi se dissipando, dando espaço para uma nova unidade, inexplicável e desconcertante, mas real. No fundo, Clara sabia que aquela conversa era só o começo de uma nova jornada, que os levaria a explorar as profundezas de seus corações. Com a conversa desambiguada, Clara e Pedro decidiram que precisavam estabelecer limites, mas também explorar essa nova dimensão de seu relacionamento. O que inicialmente era confuso começou a se moldar em algo que os dois poderiam entender e talvez até valorizar. Ser espíritos livres em busca de conexão, sem o peso da sociedade sobre eles, parecia um desafio e tanto, mas ambos estavam dispostos a enfrentar. Se no passado as barreiras haviam sido claras, no presente, a linha entre mãe e amante estava se tornando fluida. Eles sabiam que precisavam de cautela e, ao mesmo tempo, de sinceridade. Clara decidiu que não poderia negar o que sentia, mas também sabia que as consequências poderiam ser profundas e inesperadas. Com um toque delicado na mão de Pedro, ela fez uma proposta: precisamos conversar sobre isso e definir o que queremos. Ambos concordaram que deveriam se encontrar frequentemente, não apenas como mãe e filho, mas agora como dois amigos que exploram o amor. Clara sentia um misto de angústia e liberdade ao assumir essa nova identidade. A vida tinha lhe ensinado que os sentimentos são complexos e que a maturidade traz uma nova visão sobre eles. Sorrindo um para o outro, um novo compromisso se firmou entre eles: respeitar as emoções e os limites de cada um, enquanto navegavam por esse mar desconhecido juntos, com coragem e sensibilidade. A nova dinâmica entre Clara e Pedro se manifestou em cada pequeno gesto, cada olhar compartilhado. Eles se encontraram em várias ocasiões, sempre buscando momentos de conexão, longe dos olhares críticos da sociedade. Clara começou a perceber que esse relacionamento, tão atípico, também trazia à tona sua força e vulnerabilidade. Ao mesmo tempo, a tensão e a expectativa pairavam no ar. Um dia, enquanto caminhavam juntos pelo parque, resolveram parar em um banco para descansar. O cenário natural oferecia uma paz que os encorajou a abrir seus corações. Pedro, olhando para o céu azul, disse: "Mãe, eu não consigo esquecer aqueles momentos." Clara sentiu o coração disparar. Aquela conversa descontraída se transformou em um acerto de contas emocional, e a vulnerabilidade de ambos ficou exposta. Foi intenso, respondeu ela, tentando entender o que sentia. O diálogo os levou a refletir sobre o que desejavam para o futuro e como poderiam lidar com os sentimentos, sem comprometer a relação que tinham como mãe e filho. Esta conversa, que surgiu de um momento simples, tornou-se um divisor de águas para ambos, mostrando que podiam enfrentar essa nova realidade juntos, amadurecendo em meio à confusão do amor. Após aquela conversa vital no parque, Clara e Pedro perceberam que era hora de trazer mais clareza ao que estava acontecendo entre eles. Decidiram estabelecer um contrato emocional, um compromisso de honestidade e respeito mútuo. Cada um teria a liberdade de se expressar e compartilhar seus sentimentos sem medo de julgamento. Clara sentia que essa abordagem poderia levar à construção de um relacionamento mais sólido, onde poderiam lidar com as dificuldades que encontrariam pela frente. Em uma noite tranquila, Clara encontrou Pedro na sala, e ambos concordaram que deveriam falar abertamente sobre o que esperavam um do outro. "Tenho medo do que podemos perder", Clara confessou, a voz tremendo. "Mas, ao mesmo tempo, eu quero isso. Quero entender o que realmente sentimos." Pedro a olhou com um semblante sério. "Eu também, mãe. Quero que isso funcione e que possamos ser verdadeiros um com o outro." Aquela conversa se transformou em uma sessão de desabafo, onde ambos puderam discutir suas inseguranças. A cada palavra, um pouco mais do peso que carregavam parecia ser aliviado, revelando um carinho puro e genuíno entre eles. Com o tempo, Clara e Pedro começaram a se adaptar a essa nova realidade. À medida que o relacionamento se aprofundava, também surgiam novos desafios.
Clara viu-se balançando entre as responsabilidades de ser mãe e a nova camada de conexão que desenvolvera com Pedro. Em casa, pequenos momentos se tornaram significativos, um sorriso, um toque casual, ou até uma simples troca de olhares que trazia à tona emoções ocultas. Mas, mesmo em meio a essa nova dança, Clara se questionava: o que realmente significava esse amor? Em um dia chuvoso, enquanto assistiam a um filme juntos, o clima se intensificou. O próprio ato de estarem juntos na mesma sala parecia cheia de promessas. Em uma pausa, Pedro disse: às vezes, sinto como se fôssemos as únicas pessoas no mundo. Clara riu, mas ao mesmo tempo, aquele comentário a fez refletir sobre a dualidade de sua situação. Ela também se sentia assim, mas e se o mundo exterior descobrisse? As discussões começaram a surgir mais ocasionalmente, trazendo um novo nível de complexidade. Eles decidiram que deviam explorar esse sentimento sem pressa, permitindo que as coisas se desenrolassem de maneira orgânica, enquanto permaneciam em sintonia um com o outro. O retorno de Pedro foi como a chegada de um sol radiante após um dia nublado. Clara sentiu uma alegria imensa ao vê-lo de volta, e a conexão que tinham parecia ainda mais forte. Ao conversar sobre a viagem, Pedro compartilhava histórias e aventuras que os dois ainda não tinham vivido. A empolgação de Pedro reacendeu uma chama dentro de Clara, lembrando-a do quanto era vital explorar novas experiências, mesmo em meio ao turbilhão emocional que estavam vivendo. Conversando sobre suas vivências, Pedro elogiou Clara por ter incentivado sua viagem. Ele disse: "Você sabia que eu precisava disso, não é?" Aquilo fez Clara refletir sobre o que significava ser mãe, criar um ambiente de amor enquanto os filhos voam para descobrir suas próprias vidas. A dinâmica evolucionou, e Clara percebeu que o amor tinha várias facetas. Juntos, começaram a sonhar com o futuro, explorando como poderiam integrar suas vidas de maneiras que não fizessem com que sentissem que estavam traindo suas essências. O caminho adiante seria longo e desafiador, mas a conexão que estabeleceram tornava cada dia mais promissor, e ambos estavam prontos para olhar para o que estava por vir, de mãos dadas, como parceiros em um baile da vida. A história de Clara e Pedro nos ensina que o amor pode assumir formas inesperadas e complexas, mostrando que a conexão emocional é uma parte essencial da experiência humana. Muitas vezes, as barreiras que estabelecemos são desafiadas por sentimentos profundos que nos levam a reconsiderar nossas definições de amor e relação. O cuidado e a responsabilidade são cruciais ao navegar por situações delicadas, lembrando-nos de que as decisões que tomamos têm impactos duradouros em nossas vidas e nas vidas dos outros. Se você pudesse escolher uma história para ouvirmos na próxima vez, qual seria? Gostaria de ouvir sobre outros tipos de relacionamentos inusitados, ou talvez sobre desafios emocionais que as pessoas enfrentam em diferentes fases da vida? Você acredita que relacionamentos como o de Clara e Pedro podem trazer mais complicações do que felicidade? Quais são os limites que devemos considerar ao se envolver emocionalmente com alguém que ocupa um papel significativo em nossas vidas? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nosso próximo vídeo, onde iremos explorar mais histórias emocionantes e reflexivas. Junte-se a nós nessa jornada.